Eu acho que foi. Foi, Levi. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Hoje é um tema muito importante. Queria agradecer inicialmente a doutora Jéssica Rodrigues, doutora Sara Suzy, que são as rainhas do júri aqui no estado do Ceará. São as brabas do júri, a verdade é essa. Então, é um tema, hoje é clemência no tribunal do júri, tema que está bastante relevante com essa nova decisão do STF. Contudo, vou dar a palavra para elas se apresentarem. Podem falar, doutora Jéssica. Vou começar me apresentando aqui, né? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Rodrigues, sou advogada criminalista militante. Eu gosto de dizer que eu sou militante, porque eu sou militante mesmo. Sou mestra em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, sou professora universitária e atuo de forma muito apaixonada no Tribunal do Júri. Eu costumo pegar emprestada a frase do Valdir Xavier de que se eu sou advogada por conta do júri. E esse tema, agradecer o convite dos meninos, né, dizer assim que esse projeto à parte, primeiro que eu adoro a parte, né? Para começar a história, eu adoro uma parte. E esse grupo de estudos de vocês, o A Parte, gente, é incrível, é um grupo que visa fomentar o debate jurídico de alta qualidade, né? Então, antes da gente estar aqui, eu e a Sara estarmos aqui, nós já fomos precedidas por outras pessoas de extrema relevância, de extrema qualidade, né? Então, assim, isso só corrobora, não porque nós estamos aqui, né, Sara, mas também por isso, mas isso só corrobora que o A Parte, ele tem essa preocupação, esse zelo, esse cuidado em trazer para as reuniões pessoas que realmente tenham tanto a vivência prática quanto tenham algo a contribuir de forma teórica, né? Porque a gente não pode nunca se desvencilhar a teoria da prática, porque os dois, né, são uma confluência de sucesso, né? Então, agradecer ao A Parte, dizer que eu amei a arte, achei que a gente ficou maravilhosa na arte, né, Sara? Gente, quem fez aquela arte tá de parabéns, tá? E assim... Foi a Letícia, viu? A Letícia é tudo. Letícia, você se garantiu muito, tá? Então, agradeço... A esposa do Galberto. Com a esposa do Galberto, a Letícia. Gente, Letícia, você se garante muito, tá? A mãe da Maria Tereza. E aí, esse tema, né, quando os meninos perguntaram para a gente o que a gente queria falar na reunião da parte, a gente de pronto escolheu o tema da clemência no Tribunal do Júri, e eu particularmente sou apaixonada por esse tema, porque a clemência no Tribunal do Júri, eu acho que ainda é um campo que é pouco explorado pelos advogados, pelas advogadas. Eu acho que a gente teria que explorar aí um pouco mais, né? E eu lembro que claramente que eu me apaixonei pela clemência no Tribunal do Júri numa palestra que eu fui lá em Recife, com uma defensora pública que se chama alguma coisa Vanderlei. Eu sei que o sobrenome dela é Vanderlei, ela é uma defensora pública. E aí eu lembro que na palestra dela, ela falou que no júri sempre cabe clemência. E aí isso logo quando eu iniciei as minhas atuações no Tribunal do Júri, foi algo que me fascinou muito, porque eu pensei, poxa, sempre cabe o pedido de perdão, né? Porque a clemência, em sua essência, é o pedido de perdão. E aí eu acho que essa tese da clemência, ela é uma tese muito, muito... ela, além de ser muito sofisticada, ela é muito arriscada, né? Porque quando a gente oferece para os jurados a tese da clemência, a gente dá para ele duas informações muito, muito perigosas. A primeira é de que realmente aconteceu o crime, né? Que é o primeiro quesito, que é o quesito da materialidade, e o segundo é que se reconhece a autoria.
né? E aí vem a tese da clemência, que é o terceiro quesito, que é o quesito genérico, em que a gente pede o perdão às pessoas. Então, eu sempre digo que a tese da clemência, ela, além de ser uma tese muito, muito sofisticada, que tem que ser trabalhada com vários outros elementos não jurídicos, é também uma tese muito arriscada, porque a gente reconhece que o crime aconteceu, reconhece que há autoria, mas pede aos jurados que perdoem, né? E assim, a gente vive numa sociedade que é extremamente julgadora, então é muito difícil convencer os jurados que eles devem, que aquela pessoa, ela merece o perdão, tá? E eu vou encerrar aqui minha apresentação para a Sara se apresentar aí, enquanto eu ligo o ar-condicionado. Gente, boa noite. Primeiramente, que bom estar aqui, que bom, de verdade. Eu tenho um carinho muito grande por qualquer situação onde a gente possa tagarelar sobre o meu assunto favorito, que é o direito processual penal, o direito penal, em especial o direito penal, porque quem estuda os dois sabe que o direito penal ele acaba sendo mais teórico. Eu chamo carinhosamente que ele é o mais viajoso dos dois, né? A gente consegue viajar nas teorias muito mais. E em tempos em que a gente percebe que certas teses estão sendo rechaçadas de modo a diminuir direitos e garantias fundamentais, eu acredito que encontros como esse formam uma espécie de resistência. Então, assim, uma coisa que eu estava lendo ontem é que, em alguns aspectos, a vida em sociedade de hoje, ela não tem contracultura. É todo mundo muito tranquilo, todo mundo muito na mesma vibe, todo mundo fazendo uma trend que dura uma semana e tudo, e não tem um hippie, não tem um roqueiro, não tem uma coisa, assim, um esquisito para ser o diferente, né? E aqui no direito eu observo que a gente tem um pouquinho dessa diferença. A gente tem sim uma contracultura, embora seja triste que a contracultura seja a defesa aos direitos e às garantias fundamentais, né? E a cultura seja o desrespeito. Mas, assim, alguém vai ter que mudar isso. Se for para ser a gente, então tudo certo. Pode jogar nos peitos que a gente mata, né? Mata não, né? Vocês entenderam? Júri falando essas expressões idiomáticas. Ô, professora, pelo amor de Deus. Aí, gente, para passar, saindo dessa parte assim dos meus comentários pessoais e entrando na parte da minha apresentação, eu sou Sara Suzy, sou advogada criminalista, sou militante também, estou sofrendo todos os dias, todas as humilhações que a advocacia criminal nos seus dias mais fracos e mais fortes tem para me oferecer. Inclusive, já eu conto. Mas também sou professora, me identifico como professora, sou, graças a Deus, sou reconhecida pela sociedade como uma professora e isso me orgulha muito. Hoje eu estava no plenário e eu cheguei para a entrevista prévia com o acusado e o policial penal ficou olhando para mim assim, aí eu disse, pronto, já me achou esquisita, né, tatuada, parece assim, né, aquelas coisas, o estereótipo, né? Aí a minha cabeça já ficou, pronto, já tá me achando esquisita. Aí no final do júri, ele me cumprimentou, normal, educado e tal. Aí dentro do final do júri, ele, ei, professor, posso tirar uma foto com a senhora? Aí eu, foi meu aluno, tu foi do curso de formação, né? Aí ele, fui. Aí eu lembrei da turma dele do curso de formação. E assim, esse reconhecimento para mim, ele é muito mais expressivo do que o reconhecimento como advogada. Embora eu goste muito de ser advogada, acho muito chique ser advogada, acho muito nascedouro de mudanças sociais ser advogada, mas ser professora também. Inclusive, o professor de um modo geral, né? Não é só o professor do direito. Mas, enfim, tô divagando aqui só para falar que eu me identifico como professora, que eu me identifico como feminista, antirracista, abolicionista penal, o resto vocês já sabem, né? E sou a mulher feliz de um recém-policial, sou a madrasta do Filipinho, eu sou a tia-mãe dele, como ele me chama, e esse daí é o maior orgulho da minha vida inteira. Ai, acho que é isso. Estou esquecendo alguma coisa? Acho que não. Bora começar? DT marcha aí, galera. Vamos sim. Então, gente, assim, como eu falei para vocês, inicialmente, a tese de clemência no tribunal do júri é uma tese que ela é uma tese sofisticada, porque ela deve envolver outras esferas
que não a esfera jurídica, que não o direito, né? E a tese de clemência, como eu já falei, ela também é uma tese muito arriscada, né? Eu costumo dizer que duas teses muito arriscadas para o tribunal do júri é a clemência e a legítima defesa, né? Inclusive, legítima defesa é uma das teses aí, favoritas da Sara, né? Ela fala... Eu gosto do que é difícil, do que é ruim de fazer. Eu sou assim, gente. Então, ela gosta muito da tese de legítima defesa, né? Ela fala muito bem sobre a legítima defesa, mas isso certamente se dá, claro, pelo seu brilhantismo, mas pelo fato dela ter muita atuação em sala de aula, e a sala de aula, ela, inevitavelmente, ela nos complementa muito no tribunal do júri, e vice-versa, né? O tribunal do júri, ele também nos dá muito coro, né? Muito material, inclusive, para a sala de aula. Tem muito material para a sala de aula, né? Assim, nosso primeiro júri do ano passado, a tese, ela foi uma tese de clemência, e algo que eu achei muito interessante nesse caso, né? A tese de clemência, ela é exclusiva do tribunal do júri para o plenário, né? Então, assim, a tese de clemência, ela não pode ser utilizada em mais nenhum outro canto da vida. Nenhum outro canto jurídico, certo? O juiz togado, ele não pode reconhecer a tese de clemência, né? O juiz togado, ele não pode perdoar uma pessoa, né? Porque a clemência é o perdão. A clemência é você pedir para os jurados que, não obstante exista materialidade, não obstante exista autoria, aquele réu, naquele caso concreto, ele merece ser absolvido, né? Então, a clemência é o pedido de, pelo amor de Deus, é o pedido de perdoe esse réu, porque ele não merece ser condenado, tá? E aí, no primeiro júri que a gente fez no ano passado, eu e a Sara, nós fizemos um júri cuja tese era a tese de clemência, a tese principal era a tese de clemência. E algo que eu achei muito interessante, Sara, que até depois e até comentar contigo e não comentei, é que esse caso que a gente atuou, do Alex, certo? E aqui eu vou relatar o caso para vocês. O caso que a gente atuou do Alex, ele foi parar nas faculdades, né? Houveram alguns júris simulados que fizeram o júri do Alex. E algo que eu achei muito interessante é que no júri que a gente fez, no júri simulado que os alunos lá da Unifametro aqui no Ceará fizeram, eles lendo o caso, eles decidiram que não iriam utilizar a tese de clemência, iriam utilizar a tese de negativa de autoria, né? E algo que eu achei muito interessante, nesse dia até o Gualberto foi o juiz, né, Gualberto? Teve muita confusão lá, gente, esses júris simulados eu acho o máximo, porque os alunos... Ser juiz, de fato, não é para mim, Deus me livre. Não, nem para mim. É porrada, gritaria, bomba, negócio pesado, viu? Mas, assim, nesse júri, o que eu achei interessante é de olhar que, assim, cada advogado, ele olha o caso pelo seu modo, pelo seu viés, né? Cada advogado, ele parte de um pressuposto dos seus estudos, da sua vivência de vida, né? E aí os alunos lá da Unifametro, quando eles analisaram o caso e chegaram à conclusão, e esse caso do Alex, eu já, inclusive, dei palestras sobre isso, né, em outras oportunidades, eles entenderam que no caso do Alex não seria o caso de uma busca de absolvição por clemência, mas seria o caso de uma busca de absolvição por negativa de autoria. E tanto a negativa de autoria caberia nesse caso que os alunos conseguiram, mais uma vez, absolver o Alex, só que com a negativa de autoria, certo? Então, assim, veja, analisando o caso, outro advogado, outros defensores entenderam que não seria o caso de ele assumir, não seria o caso de ele confessar a prática delitiva, mas que seria o caso de ele negar para conseguir uma negativa de autoria. E eu acho isso muito interessante, porque assim, quando você decide, quando o defensor, quando o advogado, ele decide que ele vai dizer vai conversar ali com outro advogado que ele estava atuando, né, no caso, quem patrocinou a casa fomos eu e a doutora Sara, e conversar com o nosso constituinte, dizer para ele, olha, hoje você vai confessar, né, porque lá na instrução, no momento da instrução, que eu fiz a instrução dele, ele não confessou. Pelo contrário, a tese lá na instrução foi de negativa de autoria.
porque ele não tinha segurança para confessar, ele não queria confessar, ele estava com muito medo de confessar, né? E existe muito isso, mas vejam só a importância do cliente, ele ter confiança e segurança no defensor dele, no advogado dele, na pessoa que está fazendo a defesa dele. Porque mesmo tendo negado a autoria lá na primeira fase, na fase de instrução preliminar, no momento do júri, nós entendemos que seria melhor ele confessar a prática delitiva, porque, veja, quando eu vinha pensando sobre isso hoje à tarde, quando eu estava voltando lá de Pacajus, que na teoria, o Ministério Público ele precisa provar tudo. Na teoria, tudo que for alegado precisa provar. Mas na prática, excelências, nós sabemos que na prática a teoria é outra, né? Excelências. Na prática, a gente precisa, todo advogado, ele precisa fazer uma investigação defensiva, né? E aí quebra muito, eu acho que quebra muito essa ideia ingestada, né? De que o promotor de justiça titular da ação penal quem está acusando tem que provar tudo. E aí eu acho que é isso, essa investigação defensiva é que vai fazer com que a gente consiga ter bons resultados no plenário, mesmo quando a gente tem lá, na fase de instrução preliminar, uma condução que é contrária ao que está no plenário, tá? E aí, esse caso do Alex, ele é interessante porque no plenário, na fase de instrução preliminar, a instrução foi toda voltada para a negativa de autoria. Por quê? Porque existiam elementos para a negativa de autoria, né? Ou, melhor, faltavam elementos para confirmar uma autoria, né? E aí a gente trabalharia com aquela questão do indúbio pro réu, que a dúvida deveria favorecer o réu, a dúvida deveria inocentar o réu. E aí a gente estava ali no meio, diante de uma situação, diante de um promotor de justiça muito bem preparado, que estava para a briga. Tanto foi para a briga que foi um júri muito cansativo, né? A gente teve réplica e tréplica, né? Ele voltou na réplica, a gente teve que voltar na tréplica, tivemos que usar todo o tempo, foi um júri bem cansativo, mas assim, como foi que eu cheguei à conclusão de que a tese melhor seria de clemência e não negativa de autoria? Porque eu fiz uma investigação defensiva. Gente, investigação defensiva existe desde que o mundo é mundo, né? Só que não tinha nome. Né? E aí eu fiz isso sem saber que eu estava fazendo isso, né? Às vezes a gente faz as coisas e não tem nome. Mas assim, o Alex, né? Quando eu conheci o Alex, ele não era Alex, ele era Alexandra, né? O Alex, ele é um homem trans, mas quando eu conheci, ela era Alexandra. E aí eu conheci a Alexandra no contexto em que ela foi presa, porque ela era, né? Ele agora, mas ela na época era aquele tipo de constituinte que achava que sumir do processo ia fazer com que o processo sumisse, né? Quem nunca que atuou num caso desse, né, que atira a primeira pedra. Ele era o tipo de pessoa que, não, vou sumir aqui, não vai acontecer nada, e vai ficar tudo bem. E eu sei que o Alex sumiu e a juíza era doutora, não sei se era doutora Valença, doutora Daniela. Não, doutora Valença. Doutora Valença decretou ali, né, a prisão preventiva dela, mandou citar por edital, decretou a preventiva, e aí ele foi preso em razão dessa preventiva. E aí eu fui conhecendo mais o Alex, né? A gente sabe que os crimes dolosos contra a vida, eles têm uma duração muito maior do que os outros delitos, em razão justamente de ser um procedimento complexo com duas fases, a fase de instrução preliminar e a fase de plenário. E aí, inevitavelmente, a gente acaba criando ali um vínculo com a pessoa, acaba conhecendo a história da pessoa, e com isso a gente vai se familiarizando e a gente vai aperfeiçoando ali a defesa. E aí, o Alex, eu lembro como se fosse hoje, né, eu consegui a soltura do Alex, a liberdade do Alex, na audiência de instrução, porque a audiência de instrução não aconteceu, e era justamente ali naquela época da pandemia e tal. E foi exatamente um dia antes de começar o recesso forense de 2021 ou foi 2022. Acho que era pandemia, né? Então acho que era 2020, gente. 2020, já tô ficando já velha, já tô esquecendo tudo. Hoje a mulher me perguntou se eu já tinha feito algum júri no Instagram. Eu já tô esquecendo o que eu tô fazendo.
Mas, assim, foi justamente ali naquela questão da pandemia. A gente sabe que na pandemia muitas pessoas que estavam presas preventivamente conseguiram a soltura. E aí, eu e o Alex, nós demos sorte de conseguir essa liberdade aí um dia antes do recesso forense de 2020 ou 2021. Bem ali no olho do furacão da pandemia. E aí, quando eu consegui a liberdade provisória do Alex, mais uma vez ele sumiu, né, gente? Ele sumiu, desapareceu, sumiu do mapa, nunca mais falou comigo, mas tudo bem, né? Eu pensei o seguinte, não. E aí já vai uma dica para os colegas advogados. O cliente criminalista, ele nunca vai te dar um calote, porque, infelizmente, ele sempre vai voltar para precisar de você. Eu tenho essa filosofia. E aí o Alex sumiu mais uma vez, e eu disse assim, o Alex só vai me procurar quando ele for preso de novo. E aí, dito e feito, o abençoado do Alex teve novamente a prisão preventiva dele decretada, porque não cumpriu as medidas cautelares. Era comparecimento periódico, né? Sumiu, desapareceu do mapa, o Alex, né? E só reapareceu no dia 20 de setembro de 2023, no dia do meu aniversário. Deixa eu até fazer um parêntese aqui. Gente, essa parte é um calo na advocacia criminal, porque assim, a pessoa tem uma medida de não, vamos ter que comparecer todo mês ao juízo. E ela fica numa pira de se eu comparecer, eu vou ser preso, aí ela não comparece, dando causa à própria prisão. Vocês estão entendendo como o ser humano é um negócio complicado? É complicado. E aí o Alex, ele reapareceu no dia 20 de setembro de 2023, eu estava indo para o almoço do meu aniversário, estava saindo da faculdade, indo para o almoço, e aí o Alex reapareceu. E aí quando ele foi preso, eu disse assim para ele, ele ficou preso setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ele ficou preso 4 meses. Eu disse assim, Alex, olha, é o seguinte, você vai ficar preso agora, tá? Aguarde aí, que você já foi pronunciado, não tem mais recurso, não tem mais nada, você vai aguardar agora o seu plenário. E aí ele disse, não, doutora, tá bom, eu só quero sair. Se você vai aguardar. E aí eu já cheguei, já cheia de razão, né, para ele. Eu disse, você vai aguardar, você vai aguardar seu julgamento, presa mesmo, porque você não tem jeito mesmo. Mas ele não é, agora eu vou dizer que não é outro, ele não é criminoso, não, ele só é danado mesmo. Você vai aguardar seu julgamento preso mesmo, fique aí aguardando que eu vou conseguir a data. Eu sei que eu consegui a data para o dia 20 e pouco. Enfim, um dia depois do final da suspensão da suspensão dos prazos, né? Foi o 1º de julho do ano 2024. E aí, durante esses 4 meses, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o Alex, de conversar com ele, né? Gente, só um minutinho que meu computador tá quase descarregando. Pera ainda, calma. E aí, nesses meses, eu tive a oportunidade de conhecer o Alex melhor, de conversar com ele e de ele me explicar o que tinha acontecido. E aí eu comecei a entrar mais na intimidade do Alex, perguntar como é que era a vida dele, como é que foi a infância dele, e aí a gente já vai entrando no ponto. A tese de clemência, ela é uma tese que necessariamente ela precisa ser trabalhada com outros pontos do direito, não pode ser trabalhada só com aspecto jurídico, porque o júri, o tribunal do júri, o plenário do júri, os jurados, eles não vão julgar o direito, eles vão julgar o fato. E aí a gente precisa que esses fatos eles sejam alinhados com outros elementos. E aí eu comecei a conversar com o Alex, e o Alex me disse que depois do fato ficou convivendo com a vítima, que era vítima de homofobia, e aí o Alex, ele não sabe... Moravam no mesmo bairro, nunca mais se desentenderam. No mesmo bairro, nunca mais se desentenderam, mas que havia uma... Antes disso, havia uma rixa, porque a vítima... Ela teria dito coisas ruins com o Alex, chamado ele de sapatão, de Sandrão, que ele deveria morrer. Enfim, a vítima desse caso, né, que foi uma tentativa de homicídio, ela tentou, de todas as formas, vilipendiar a existência do Alex. E o detalhe é que o Alex, ele só começou a se entender como homem trans nesses 4 meses que ele ficou lá no Auri, lá no presídio feminino. Foi quando ele começou a entender que, na verdade, ele não se reconhecia como uma mulher, ele se reconhecia como homem, ou seja, ele não se reconhecia nem como uma mulher homossexual, ele se reconhecia realmente, verdadeiramente, como um homem.
Tanto é que ele não é mais Alexandre, ele é Alex, né? Ele se identifica como homem, então hoje ele é um homem trans. E aí, eu perguntei para ele assim, Alex, se eu for falar com a vítima, se eu for conversar com a vítima, você acha que ele vai conversar comigo? Você acha que ele vai me recepcionar bem? Ou você acha que ele vai lá no Ministério Público dizer que eu estou querendo coagir a vítima? Né? Porque tem muito isso, né? Assim, eu sou sempre a favor, gente, de que a gente possa conversar com as testemunhas, tanto as de acusação quanto as de defesa, porque, na verdade, são testemunhas do processo, quanto a própria vítima mesmo, no processo. Claro, a gente tem que fazer isso com o maior jogo de cintura possível, né? Eu já vi colegas advogados responderem a processo, responderem criminalmente a processos, porque supostamente teriam ido coagir as testemunhas, né? Então, essa é uma manobra que a gente precisa... Exige muito tato. Que exige muito tato, exige muita cautela. Então, eu sou sempre a favor, desde que você tenha cautela, que tenha tato, de conversar com a vítima, conversar com as testemunhas. E aí eu conversei com ele e disse, não, doutor, se você conversar com ele, ele vai assumir, né? E aí eu conversei com a vítima me relatou realmente, inclusive me relatou que ele teria realmente cometido esses atos contra o Alex, inclusive em uma determinada situação, ele tinha até jogado um carro em cima do Alex e do filho dele, né, que é o filho do companheiro dele, e que estava muito arrependido do que tinha feito e que se precisasse ir lá no tribunal do júri para dizer que de alguma forma ele teria dado causa a isso, porque, veja só, gente, a vítima nem sempre é a vítima. E a vítima, ela nem sempre é só a vítima, né? Nós temos vítimas e vítimas, por isso que a gente precisa também estudar o perfil das vítimas, a gente precisa ver qual é o tipo de vítima que a gente está lidando. Porque, por exemplo, nos 2 casos que a gente atuou no ano passado, que a gente pediu a clemência, no caso do Alex, a vítima, ela deu completamente causa ao que aconteceu. É justificável? Não, claro que não é, óbvio que não é, né? Óbvio que a gente nunca pode justificar a barbárie, nunca pode justificar a eliminação das vidas, a gente nunca pode justificar a violência de nenhuma forma, mas todo crime de homicídio doloso e culposo também, né? Mas todo crime de homicídio, todo crime contra a vida, ele necessariamente é um crime circunstancial, exceto os fatos que envolvem narco-homicídios ou, enfim, situações muito extremas, como foi o caso da Natânia aqui, né, que foi brutalmente assassinada em Quixeramobim, mas, de um modo geral, os crimes de homicídio, eles são crimes circunstanciais. E aí a gente precisou construir no plenário toda essa tese, desde lá da infância do Alex, até que a gente pudesse construir o fato de que o Alex tinha sido vítima de homofobia, de preconceito, que o Alex tinha sido uma pessoa que tinha a vida inteira sofrido com preconceitos para que o plenário do júri reconhecesse aquela clemência, né? E, gente, assim, foi uma absolvição muito, muito sofrida mesmo, muito, muito batalhada. E depois disso, e aí é um ponto que a gente precisa tratar, né? Logo em seguida a gente vai tratar. E o promotor de justiça, ele recorreu da decisão, né, do plenário do júri, essa apelação foi para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, ele confirmou essa absolvição, né? Inclusive, gente, tem um livro, para quem não conhece ainda, tem um livro do promotor de justiça, El Natan, que é aqui, ó. Gente, não tô ganhando nada. Eu tô com ele aqui também. É porque minha tela aqui tá coisada. Meninas, tá focando? Não tá focando. Eu coloco o link lá no grupo depois. Pronto. Agora. Pronto, exatamente. Pronto. Esse livro é A Clemência no Tribunal do Júri, tá? Esse livro, ele é do El Natan, que ele é titular da quinta vara do júri, né? Quinta vara do júri. Ele é titular da quinta vara do júri. Esse livro, ele é magnífico, apesar de ser de um promotor de justiça, e eu digo apesar, não é
nada pessoal, não, pelo amor de Deus. Eu, Eu inclusive, ri um pouco, mas eu ri com respeito. eu adoro o Natan. É só porque é uma função, gente, que está atrelada muito, muito intrinsecamente com a acusação, tá? Não entendam mal. Sim, sim, exatamente. Então, assim, eu achei genial esse livro. Eu não li todo, mas eu já li boa parte, né? Inclusive, eu quero escrever sobre isso no doutorado. Esse livro, ele é um estudo da dissertação do mestrado, né, da Natan. E aí ele traz de forma muito aprofundada, de forma, assim, teoricamente, esse livro, ele é um dos livros mais de densidade teórica de maior densidade teórica que eu já li sobre júri, é esse livro do Tribunal do Júri. Porque ele traz uma introdução sobre como era antes da reforma de 2018, depois da reforma de 2018, ele fala sobre os aspectos morais, e ele fala sobre um ponto muito relevante, né? E aí, nesse ponto, nós discordamos, eu e o Elnatan, e eu acho que todo advogado vai discordar, que o Elnatan, ele entende que a decisão soberana dos jurados, ela é sim passível de recurso de apelação no Tribunal de Justiça. Então, veja só, nesse ponto, eu discordo do Elnatan, por quê? Né? E aí a gente tem ministro, por exemplo, o Schietti diz que não deve caber recurso de apelação na clemência. Porque o que acontece? Para mim, é uma questão muito lógica, certo? O que é a clemência? A clemência é o perdão. Se o jurado reconheceu que houve autoria, na ordem, né, na ordem dos quesitos, se o jurado, no primeiro requisito, no primeiro quesito, reconheceu que houve a materialidade, reconheceu que houve autoria, mas decidiu perdoar, ali, a clemência, ela é a cereja do bolo da soberania dos vereditos. Né? E a soberania dos vereditos é um dos princípios um dos princípios do Tribunal do Júri. Então, assim, para mim, a clemência, ela é assim, o cristal, ela é o suprassumo da soberania dos vereditos. É os jurados entenderem que houve crime, entenderem que houve autoria, mas quererem absolver mesmo assim, quererem perdoar aquele réu mesmo assim. E aí, por qual motivo o promotor de justiça vai se insurgir contra a soberania dos vereditos, né? Que é ali a cerejinha do bolo, que é a clemência, que é o perdão. Eu não concordo que deve haver o recurso de apelação, e aí eu posso mudar de ideia, claro, né? Vai depender aí da vida, que eu não tenho síndrome de Gabriela, mas nesse momento eu entendo que não deveria caber o recurso de apelação para a tese de clemência, né? Porque a gente estaria ali, o Tribunal de Justiça, ele estaria ali usurpando a soberania dos vereditos, porque os jurados, eles decidiram por perdoar aquele réu que cometeu aquele delito, né? E, Sara, tu quer ir falando? Pode ficar à vontade. Quero. Tem algumas questões, gente, que eu acho que são importantes. A narrativa desse caso, eu já comecei a anotar uma ruma de coisa aqui. Mas, assim, a narrativa desse caso me fez lembrar de algumas questões que, inclusive, quando nós fizemos o nosso evento presencial, contou com a presença do Dr. Natan, foram várias questões que a gente também discutiu indiretamente. Nós acabamos que não citamos nominalmente esse caso, mas nós citamos várias questões que são correlatas a ele. Eu vou explicar. Quando nós apresentamos essa tese, uma coisa que nós conversamos desde os bastidores ali, né, da sessão, foi o seguinte: a gente tem que demonstrar para o jurado que ele não estará agindo contrariamente à ordem jurídica, à normatividade jurídica, se ele acolher. Então, a gente tem que demonstrar, primeiro, acho que o mais basilar de todos, seria a questão do sistema de apreciação de provas, que é o sistema do Tribunal do Júri, que é o sistema da íntima convicção. Como é que funciona esse sistema? Gente, esse sistema, ele data, da idade antiga, antes da escrita.
Quando a gente tinha um sistema acusatório, lá vai, né, a professora conversando com o negócio de história, mas quando a gente tinha um sistema acusatório clássico, que era o sistema acusatório privado, que eram a própria vítima, a ação penal era privada, certo? Era a vítima que realizava ali o início da ação penal, não existia uma instituição, não existia Ministério Público, e o juiz, ele era investido naquela função, mas, apesar disso, ele não teria elementos, eu acredito que até a teoria em si não ia possibilitar ele ter elementos suficientes para análise técnica desse fato. Então, assim, era sim ou não, condena, não condena. E aí a gente, né, na história, a gente tem o sistema acusatório clássico, que é o privado, a gente tem o sistema inquisitório, que é aquela questão da Santa Inquisição, da igreja, da prova tarifada, não sei o quê, e a gente tem o sistema acusatório público, que é o que dizem que é o nosso atual, né, que é um sistema de livre convicção, mas motivada. Só que no tribunal do júri, a gente ainda tem um resquício dessa parte do sistema de íntima convicção, porque no plenário, e só no plenário, quem decide sem a necessidade de fundamentar. E outra questão que é muito importante, que também é muito basilar, é que o quesito genérico, que é o quesito o jurado absolve o acusado, é um quesito obrigatório. Obrigatório. Se a gente for lá ver no artigo 483 do Código de Processo Penal, a gente vai lá até o parágrafo 2º, aí diz assim, respondidos com sim, houve crime, sim, teve autoria, respondidos afirmativamente, os quesitos 1 e 2, será formulado um quesito com a seguinte redação, o jurado absolve o acusado, ou seja, mesmo que a defesa não trabalhe teses absolutórias, esse quesito é obrigatório, ele tem que constar. Não é que ele pode ser, caso a defesa... Não, ele será formulado. E ele tem que ser feito ao jurado. Então, o jurado sempre vai ter essa pergunta para responder. O que leva a uma conclusão lógica de que, se existe uma pergunta para o jurado que vai ser feita sempre, não pode ser uma pergunta que ele possa responder afirmativa ou negativamente só quando as partes quiserem. E sim, quando o jurado quiser. Não se pode fazer uma pergunta que tenha uma resposta só. Você faz uma pergunta quando existem várias possibilidades e o jurado pode escolher entre o sim e entre o não. Então, como esse quesito genérico é obrigatório, ele tem que constar, mesmo que a defesa não trabalhe tese de absolvição, a defesa foi lá só tentar desclassificar o crime, ou só decotar uma qualificadora, porque realmente o caso está sem jeito, mesmo assim esse quesito tem que constar. Então, aí a gente traz a possibilidade do jurado, o jurado, para ser muito, muito sincera, ele pode absolver em qualquer circunstância, se ele foi com a cara do réu. Isso não acontece, mas ele pode. A possibilidade, ela está lá, ela existe e ela é abarcada pela norma. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, além dessa necessidade de explicar esse sistema da íntima convicção, que embora o jurado esteja lá o ano inteiro e tudo, às vezes, esses detalhes, eles não são suficientemente explicados. Então, a gente vê a necessidade de explicar. Em segundo lugar, a gente vê a necessidade de explicar a função do direito penal em si. Porque, veja, eu estou até com o Sanches aqui, que é excelente, diga-se de passagem, e o Sanches fala que o direito penal, no aspecto sociológico, é para referir-se a comportamentos socialmente reprováveis ou danosos. E no aspecto, perdão, esse é um aspecto material. No aspecto sociológico, ele é um instrumento de controle social de comportamentos desviados. E aí, aquele negócio, a gente já falou disso em outra palestra, doutora Jéssica e eu sempre falamos isso. Porque a sociedade, quem é essa sociedade? Quem é esse ente, né, sacrossanto da sociedade? É quem estiver implicado ali na situação. No caso, como é o plenário tribunal do júri, a sociedade é o jurado. É o corpo de jurados, é o conselho de sentença. Então, eles estão ali para dar uma resposta social. Segundo ponto, o jurado pode votar para absolver sob qualquer circunstância, porque o quesito genérico é obrigatório. Segundo, o direito penal é uma forma de controle social para repudiar ou não comportamentos reprováveis tidos como danosos, certo? Terceiro ponto. Existe um princípio que é trabalhado aqui no Brasil, principalmente pelo professor Luiz Flávio Gomes, que é o princípio da bagatela imprópria. Quem está aí, eu não sei
qual é o nível de todo mundo. Eu vou explicar como se todo mundo fosse aluno de primeiro semestre, beleza? Então, vamos lá. Bagatela. Bagatela é um negócio baratinho, né? Então, assim, o princípio da bagatela própria, a gente conhece geralmente como princípio da insignificância. O direito penal não vai só ser a letra morta da lei, a letra fria da lei. Uma pessoa furtou, mas ela furtou uma caneta, ela furtou um marca-texto. Ela vai ser passível de punição de 1 a 4 anos de reclusão e multa por causa de um marca-texto, por causa de uma folha de papel? Claro que não. Então, assim, é essa necessidade de ver as coisas pelo aspecto material, e ela vai se aplicar a bagatela própria, que é o princípio da insignificância, para crimes patrimoniais. Se a conduta for minimamente ofensiva, se não tem periculosidade social, se o grau de reprovabilidade é mais reduzido e se a lesão é inexpressiva, beleza. A bagatela própria diz assim, essa conduta não é tão relevante assim a ponto do direito penal ter que ser aplicado. A bagatela imprópria, ela vai para o outro lado, ela vai trabalhar ali no lado oposto. Não é a conduta é socialmente relevante, a conduta abalou a sociedade, porém, a pena é desnecessária. Então, na bagatela imprópria, a gente não fala de inexpressividade da conduta, a gente fala de desnecessidade da pena. A pena não precisa existir, por quê? Porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, a vida pregressa do acusado, os antecedentes, se ele se acertou com a vítima ou não, se ele ressarciu o dano eventualmente que teve ou não, a gente vai poder ter essa possibilidade de olhar o direito penal pela situação de a pena existe para retribuir, beleza, ela existe para prevenir e ela existe para ressocializar. Essa pessoa precisa da pena para tudo isso? E aí tem que ser analisado caso a caso. Ela é uma causa, a bagatela imprópria, ela é entendida como uma causa supralegal, está fora da norma escrita, de exclusão da punibilidade. A pessoa não precisa ser punida porque ali a pena se faz desnecessária. E a clemência, ela é muito juntinha com o princípio da bagatela imprópria. Ela é assim, eu não vou dizer que ela é indissociável, mas elas andam muito juntas. Elas são irmãs quase gêmeas. Então, assim, essas questões relacionadas à bagatela imprópria e à clemência. Por que é importante falar sobre isso? Porque o direito penal e a letra da lei não são suficientes para uma sociedade cheia de complexidades e cheia de pessoas das mais diversas, que sofrem as mais diversas circunstâncias, que, como a doutora Jéssica falou, a questão do crime contra a vida é circunstancial. Depende das circunstâncias às quais a pessoa foi exposta, e às vezes essas circunstâncias são objetivamente reprováveis, às vezes não, às vezes é necessária uma análise subjetiva, certo? Então, essas questões, elas fazem com que, primeiro, a clemência seja possível, a clemência às vezes é necessária, porque a pena é desnecessária, e a clemência acaba sendo o caminho mais justo, certo? Eu adoro essa tríadezinha. Essa tríade não é minha, não, tá, gente? Eu não inventei isso, não. Isso é do Auri Lopes Júnior, porque eu só gosto de copiar gente inteligente. Ele fala, lícito, é justo e necessário. Que é para fechar, para a pessoa não ter argumentos para lhe contrariar. Então, basicamente, foi isso que a gente ilustrou. Ali, a gente colocou o jurado na pele do Alexandro. Que ele era Alexandra, aí transicionou, passou a querer chamar-se de Alexandro. Então, a gente mostrou a questão do Alex. Ó, imagina, todos os dias da sua vida, você existe e você incomoda. Você existe e alguém se acha no direito de que, porque você existe, te ameaçar, colocar a sua vida em xeque, colocar a sua existência em xeque. Todo dia merece morrer, todo dia, devia tomar uma surra, todo dia. A pessoa não enche o saco, pessoas enchem o saco por muito menos. Então, assim, tem aquele meme, né? Aguentou muito, ainda foi simpática. Claro que não se aplica na integralidade aqui, mas é uma situação em que, sim, Alex aguentou muito. Sim, Alex, em um determinado momento, agiu impensadamente, praticou um ato reprovável, sim. Agora, numa situação em que o direito pretende pacificação social, beleza? É para isso que o direito existe. Ele pretende organizar a sociedade e alcançar uma forma de pacificação social que é utópica. Mas se o direito pretende a pacificação social, pelo menos caso a caso. No caso como esse, onde a gente tinha uma pessoa
que confessa a prática delitiva e que tem esse, como diz o Falcão, esse passado pregresso, né? Tem esse passado aí que fala a respeito dela, que fala a respeito da pessoa, das suas individualidades. Tem uma vítima que não só admite, porque admitir seria uma coisa que já seria muito difícil, mas não só ela admite que realmente falou essas coisas, que realmente fez essas ameaças, que realmente esteve levando o autor do fato a esse limite, não só ela admite isso, mas ela fala, eu me arrependo, não devia ter falado isso com o Alex. Hoje eu sou de boa com ele, inclusive já até pedi desculpas, hoje. Mas na época dos fatos a gente tinha uma rixa assim. Então, veja, é uma situação em que a pacificação desse fato com a sociedade, ela tem que ser construída. Agora, a pacificação dessas duas pessoas, ela já foi alcançada. Então, se já foi alcançado, o direito penal, às vezes, ele tem que se retirar. Prof, nesse caso de clemência, era possível a excludente de ilicitude? Legítima defesa, nem pensar, porque não havia, apesar de haver ameaça prévia, a legítima defesa é devida, lá vai, né? É devida por agressão injusta, atual ou iminente. Atual, agora, iminente, estou vendo a pessoa vindo na minha direção, ela vai me dar um cacete. Então, assim, nesse caso, você reage porque o momento ele é propício para você reagir. Todo mundo pode escolher correr da raia, todo mundo pode escolher não entrar em conflito, mas se uma pessoa vem te agredir, você responde essa agressão, a lei te concede essa possibilidade. O caso do Alexandre é que ele, com essa paciência já acabando, já pelas tampas de tantos ataques que foram sofridos no passado, ele foi lá e cometeu um ato impensado e investiu contra a vida dele sem agressão atual ou iminente. Então, por isso não cabia uma legítima defesa. Até porque se coubesse, eu vou ser muito sincera com vocês, até porque se coubesse, essa seria a nossa tese. Porque ela seria muito mais viável. Ele não agiu ele agiu sobre violenta emoção, com certeza, só que não caberia privilégio, porque naquele dia em específico, não foi logo em seguida uma injusta provocação da vítima. Passou um tempo entre a última injusta provocação e essa investida do Alexandre. E, para ser sincera, a gente estrategicamente resolveu que não ia trabalhar privilégio. Porque se a gente estudou... A tese da clemência, assim como a legítima defesa, como eu já falei, ela é arriscada justamente por isso, porque é uma tese que a gente precisa sentir o júri, né? Precisa meio tudo ou nada. Porque é uma tese do tudo ou nada. É realmente uma tese do tudo ou nada. Então, assim, mesmo quando a gente vai trabalhar uma tese subsidiária, quando eu vou trabalhar uma tese subsidiária, olha, eu peço 1000 desculpas antes de falar. Eu tento explicar da forma mais didática possível, que não é o que a gente quer, mas que a gente não pode perder a oportunidade de falar. Né? Sim. Porque o júri em si, qualquer tese, ela é o tudo ou nada, para qualquer tese. Né? E aí, principalmente, quando é clemência e legítima defesa. Uma questão que é muito, que assim, a gente não pode deixar... não, porque o jurado ele não recebe uma explicação de que a pessoa está lá e ela vai apresentar as teses convenientes. Às vezes recebe, às vezes não, às vezes a gente tem que usar o nosso tempo para explicar. Mas o ponto é o seguinte, a gente não pode esquecer que, no fundo, o jurado é uma pessoa comum da sociedade, é um professor de letras, de matemática, de alguma coisa assim, e ele não está afeto ao direito a ponto de sair dessa análise subjetiva, ele está analisando subjetivamente, ele está analisando como pessoa, como o fulano de tal, que mora na rua tal, que mora na casa tal, que tem medo de sair de casa depois de certo horário porque ele tem medo de ser assaltado, que tem medo de assistir o jornal porque tem muita desgraça acontecendo no mundo, então ele é uma pessoa. Então, na hora que a gente trabalha uma tese subsidiária, é preciso essa cautela que a doutora Jéssica falou, porque às vezes é assim, cabe negativa de autoria, mas, se for reconhecido que foi ele, cabe também um decote de qualificadora. É muito difícil explicar. Oxe, mas ela não acabou de dizer que não foi ele? Como é que não foi ele e o motivo não foi torpe? Como é que não foi ele e não foi surpresa para a vítima? Tá entendendo? É muito difícil, porque o jurado ele vai logo pensar assim que você tá
E talvez ele nem pense isso ativamente, mas a cabeça dele, o subconsciente dele aqui, está trabalhando nessa hipótese. Então não deve ser, não deve ser tão inocente assim, né? Que ela pode mexer ali com a cabeça do jurado de um modo que ele esquece até qual é a sua tese principal e volta com o Ministério Público só porque é o jeito mais rápido de analisar a situação. Eu vou só aproveitar esse respiro para reclamar com vocês, conjuntamente com a doutora Jéssica, esse tema, o tema 1087 do STF, que é causa de bastante chateação, vou colocar assim, para a gente. Amiga, teu microfone está desligado. Eu estou lendo isso agora, acredita? Eu estou lendo justamente sobre esse tema para falar agora. Sei, eu lhe ouvi. Pronto, o tema 1087 é uma coisa que a gente vai precisar discutir, tá? E aí, quando eu digo a gente, é a gente mesmo, nós, advogados e advogadas, que somos nós que construímos as teses, tá? Não é o promotor, nem o juiz, não, somos nós. E eu acho esse tema 1087 muito problemático. Por quê? Porque esse tema, ele nos obriga a trazer a possibilidade de utilizarmos a tese de clemência na segunda fase. E aí, já sei qual é a grande dificuldade disso. Gente, a maioria dos processos que envolvem crimes dolosos contra a vida, que envolvem o júri, não é o advogado da primeira fase que faz a segunda fase. E assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, a advogada mais feliz do mundo, quando eu consigo pegar um processo de homicídio do começo e a pessoa tem paciência comigo, né? Comigo e com o processo, de me aguentar o processo todo, porque é um processo que é complexo, é um processo que é demorado. E aí, eu entendo que esse tema, ele é inconstitucional e a gente vai precisar levar isso aí para o STJ, para o STF, para o STF, né? A gente vai precisar levar para o STF esse tema. Porque, veja, você obriga, recentemente agora, né? A gente está atuando num caso, né? Num caso, assim, bem midiático, né? Ainda não está sob segredo de justiça, não vou falar. Mas a gente está atuando no caso da Renata Ives, que foi a esposa que infelizmente eliminou a vida do esposo, né, ali no dia 23 de dezembro de 2024, e a gente não sabe ainda se vai utilizar a tese de clemência, mas a gente precisou já constar na resposta à acusação que poderá utilizar a clemência, e veja só a loucura que é esse tema, porque o juiz togado, ele não pode absolver por clemência, ele não tem competência para isso. Os únicos que podem absolver por clemência são os jurados, que são soberanos, são 7 juradinhos lá da segunda fase. Né? Pode falar, Sara, fica à vontade. Pronto, é mais ou menos por aí mesmo. Eu estava vendo aqui as questões afetas a esse processo, estava vendo a movimentação, né? Porque, na verdade, esse tema de repercussão geral é um tema que surgiu a partir de um agravo em recurso extraordinário, certo? O ARS 120, não, espera aí, 85. 120, não, 12 milhões, 251, 85, não, peraí, 185, tá vendo, sou ruim de números. 225, 185, agora foi, pronto. Que é o tema 1087, mas basicamente é o seguinte, a tese que foi fixada, ele foi julgado em repercussão geral, esse agravo, e depois é que foi fixada a título de tese, né? Porque tem as teses que são assim, não, a gente decidiu tantos até aqui e agora a gente vai decidir dessa maneira por um tempo, pelo menos. A tese fixada foi o seguinte, é cabível, plenamente cabível, a apelação, quando a decisão amparada pelo conceito genérico for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. O que eu acho mais problemático é esse for considerada pela acusação. A acusação não é jurado. Porque pode, mesmo que seja, assim, nós temos um princípio constitucional elevado à categoria de direito fundamental, que é o tribunal do júri. O tribunal do júri, ele está no artigo 5º, gente, não é por acaso, é porque ele é um direito individual do réu
de, em casos como crimes dolosos contra a vida, ele ser julgado pelos seus pares, por pessoas que podem, eventualmente, colocar-se no lugar dele e julgá-lo como sociedade, não como juiz togado. Então, eventualmente, a defesa vai demonstrar que a prova dos autos é deficitária, que a prova dos autos não é suficiente, que existe vida fora do processo, existe vida inteligente fora do processo. Então, assim, essa questão de incompatibilidade com a prova dos autos, lá vai. Eu só acho engraçado que, eventualmente, a gente tem que se manter afastado do mérito, porque o mérito, veja só, muitos recursos de apelação, não são poucos. A gente tem o mérito denegado, porque, não, isto é uma questão que tem que ser avaliada estritamente pelo conselho de sentença. Só que aqui está se julgando mérito. Aqui está se julgando o mérito da causa. Que é o mérito da causa? São as razões de decidir. E o jurado, o próprio jurado, que é o juiz de fato, ele não faz julgamento com base em razões de decidir quaisquer que sejam. Ele julga por íntima convicção. Ponto. Então, essa questão, eu acredito que seja uma questão. Por exemplo, vamos imaginar que é uma questão que devia ser alcançada por algum consectário do não reformar-se impégios. Só que a não reformar-se impégios é diferente, certo? A não reformar-se impégios é assim: em caso em que só a defesa recorra, o tribunal concede o recurso ou mantém a condenação do jeito que está. Só que o sistema de recurso do tribunal do júri, ele é um pouco mais chatinho, certo? A gente tem apelação limitada, só nos casos do 593 e CIS 3. E essa questão de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, ela é muito delicada. Porque tudo bem, vai só colocar de volta ali para uma outra análise, para um segundo júri, tá, mas aí ninguém pode obter uma terceira opinião, né? Porque essa apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não pode ser trabalhada uma segunda vez. Se ela for trabalhada uma vez pelo Ministério Público e o rapaz ou a moça, o réu, for condenado, acabou. Não vai ter uma nova, não vai haver a possibilidade de uma segunda apelação agora, que houve uma segunda decisão do Tribunal do Júri. Não vai ter a possibilidade de uma segunda apelação para demonstrar que não, na verdade, agora é que a prova foi contrária, a decisão foi contrária à prova dos autos. Mesmo que seja o caso. Então, veja, aqui tem esses dois erros. Primeiro, que está se discutindo mérito, sim. Está se dizendo que porque a acusação diverge, porque a acusação recorreu, porque a acusação considera a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, então é cabível essa apelação, é cabível essa rediscussão e, por consequência, é cabível também um novo júri. O que é uma coisa que eu particularmente discordo. A meu ver, eu sou muito radical, gente, nesse sentido. A meu ver, essa apelação da linha D, que é manifestamente contrária à prova dos autos, devia ser um recurso exclusivo da defesa, igual a revisão criminal. Porque isso daqui é uma revisão pró-sociedade. E revisão pró-sociedade é vedada. Pode falar, doutora. Doutora Jéssica. Não, eu tô dizendo que eu concordo, eu tô só olhando aqui um processo para falar. A gente já vai pesquisar logo. Eu vejo logo a movimentação. Eu vejo, gente, como foi que chegamos aqui, né? Mas é mais ou menos por aí. Vocês estão entendendo? É a mesma questão que a gente falou no começo. Se existe um quesito, uma pergunta que vai ser feita ao jurado, que é uma pergunta obrigatória, essa pergunta existe porque o jurado pode responder sim ou não. Se a pergunta, o jurado absolve o acusado, é uma pergunta obrigatória, ela tem que caber em todos os processos, em todas as análises de caso, em todos, e pronto, acabou-se. Todo júri tem que ter esse quesito, mas só se o jurado votar não, quando o MP quiser. É o que nos parece, com todas as vênias possíveis. Não sei se esse vídeo vai para o YouTube, não sei se já tem um promotor me assistindo ou não. Eu também sou só uma trabalhadora do direito penal, como o João Grilo, eu sou só um amarelo, que é muito atrevido. Mas, assim, com todo respeito, eu acredito que uma situação como essa daqui, ela não só ela é problemática, mas ela também é descabida. Porque se o jurado tem essa pergunta,
Ele não pode votar sim só quando o Ministério Público também pede absolvição. Vamos lá, doutor Gualberto. E só complementando, inclusive, obrigar o jurado a votar não nesses casos vai basicamente declarar o artigo como morto, não vale de nada o artigo. Se tá lá, é porque tem que votar sim ou não. A partir do momento que a gente passa a ter só uma escolha, é lei morta. Não é mais uma pergunta, né? É como a minha mãe, ela, quando a gente era criança, gente, a gente era tão assim, sabe? A gente foi educado para não ser criança, assim, que criança pede as coisas, criança quer comer besteira, quer comer brinquedo. A minha mãe já perguntava assim, tu não quer não, né? Então, assim, às vezes eu sinto que por certas pessoas, eu não vou identificar nem quais são as funções dela, mas por certas pessoas, a pergunta seria assim, o jurado não absolve o acusado não, né? Assim, é minha percepção. Eu me reservo a circunstâncias de ter essa posição muito, muito pessoal. Mas, às vezes, é uma coisa que a gente repara. Quem atua no júri, ou quem já assistiu o júri, deve reparar que a defesa já entra perdendo. A gente vai discutir ali se ele não será condenado. Olha como isso é... Olha a sutileza dessa declaração. A gente vai discutir ali, não é o que você acha, ele vai ser condenado ou absolvido. Não, a gente vai saber se ele não vai ser condenado, porque a condenação já é o caminho padrão, é o caminho aspas certo, porque o jurado pensa assim, o jurado não sabe, ele não acompanha as notícias de que existem muitas pronúncias por ouvir dizer e que as que são objeto de recurso raramente são desfeitas. O jurado não sabe que, às vezes, existe um conjunto probatório que é deficitário. O jurado não sabe que reconhecimento de pessoas tem que ser feito de uma determinada maneira, porque senão ele pode levar a falsas memórias, ele pode levar a reconhecimentos que não correspondem com a realidade, não é por maldade da vítima, não é a vítima mentira. Não é nada disso. É porque o ser humano é um negócio tão complicado que, se não for tudo de acordo com as regras, pode dar errado. E geralmente dá. Então, o jurado não sabe disso. O que ele pensa é, esse caso vier a júri, alguma coisa tem. E é normal pensar isso. O jurado não está errado por pensar dessa maneira. É realmente, se fosse jurada, também pensaria. Se chegou no júri, alguma coisa tem. Vamos ver aqui o que é que o advogado vai inventar. Por quê? Porque a gente não tem, até hoje, eu insisto, a gente não tem um filtro adequado e razoável para o júri. A gente não tem esse filtro. Por causa do indúbio societário. Pode falar, Galberto. Desculpa interromper as leitoras, gostaria só de dar um salve muito especial, mandar um grande abraço para a doutora Tatiana Bossa, que está aqui com a gente, nos assistindo, inclusive que esteve com a gente ano passado. Doutora, eu sou sua fã. É uma honra. Né? Quem não é fã, né? É uma honra tê-la aqui conosco, viu? Somos seus fãs. Doutora... A gente já deve ficar nervoso, né? Eu tô nervosa. Nervosa, exatamente. Agora... Confesso que eu não acreditei. Doutora Tati, se quiser a palavra, fique à vontade. Pelo amor de Deus. Nos só se meter, viu, doutora? Então, onde era que a gente estava, hein? No júri não se perde nem se ganha, no júri é justiça. Verdade, doutora, é verdade. Concordo absolutamente. Essa necessidade, né, que as pessoas têm ali de estar no Fla-Flu, no Fortaleza e Ceará, de ganhei, de perdi. Eu acho que eu concordo completamente, é muito pernicioso, né? A gente está lidando ali com situações que, na grande maioria das vezes, todo mundo ali vai sair perdendo. É realmente o tribunal das lágrimas, né? E são situações em que a gente nem está ganhando, nem está perdendo. Sempre quem ganha realmente é a justiça, né? E aí, já pegando o gancho aqui, a gente atuou em um segundo caso no ano passado, que também a tese final ali, a gente puxou para a tese também de clemência, né? Dessa vez foi com o promotor de justiça o promotor de justiça autor do livro, né? Foi com o doutor Natan, inclusive, salvo engano, o Alberto, você estava com a gente nesse júri, né?
E aí, Era do caso do disparo, não era? Exatamente, como eu falei para vocês no início, a vítima, ela nem sempre é só a vítima e nem sempre ela é vítima. Nesse caso, dessa segunda clemência, a vítima, na verdade, era um mentiroso. Né? Tanto era mentiroso que o próprio promotor de justiça, ao final de toda a peroração, pediu a desclassificação de tentativa de homicídio para disparo em via pública. Né? E aí nós fomos ainda mais ousadas e no final da nossa peroração, a gente pediu ali que considerasse a possibilidade de absolvê-lo por clemência, pelo quesito genérico. E aí, qual foi o ponto que a gente tratou aí, nesse caso, nesse segundo caso envolvendo a clemência? Foi o fato de que o direito penal ali, ele já não tinha mais serventia, porque, veja, se ele fosse condenado, né? Se ele fosse condenado, iria ali entrar a questão da função social da pena. E aí, qual é a função social da pena? Né? Basicamente, a grosso modo, são dois, que é punir e ressocializar. E ali a gente estava diante de um caso de um réu que já tinha sofrido durante 6 anos um processo penal. Então, veja, só o fato da pessoa responder a um processo penal, principalmente responder esse processo penal quando é inocente, já é uma pena. A pessoa ali, ela já está sendo penalizada por responder o processo penal cuja necessidade era nenhuma, porque não tinha. Ele não tinha por que estar naquele processo. Né? Então, a função de penalizar, ela já tinha sido alcançada. Porque durante 6 anos da vida do nosso constituinte, ele teve que enfrentar julgamentos sociais, porque ele é um empresário, né, aqui do Ceará, e aí todas as vezes que iria acontecer alguma transação, alguma coisa, tinha aquele estigma de ele estar respondendo a um processo de homicídio com várias qualificadoras, salvo engano, 2 ou 3 qualificadoras, né? Então, quando a pessoa jogava o nome dele lá no sistema que via respondendo tentativa de homicídio qualificado, ali ele já era totalmente descredibilizado. Então, ele passou, durante esses 6 anos, ele teve perdas financeiras, teve abalos emocionais, teve abalos psicológicos, e tudo isso aí já foi uma pena, porque, gente, nem sempre, obviamente, o cárcere é o extremo, é o cárcere do corpo, mas o cárcere da mente, principalmente de uma pessoa inocente, ele pode ser muito, muito mais danoso, né? Hoje eu fui conversar com um cliente que ele está condenado a 62 anos. E ele tem 33 anos, é da minha idade. E eu achei incrível o quanto ele estava conformado com aquilo ali. E eu pensei assim, poxa vida, esse cara está aqui, está cumprindo pena, já tem 12 anos que ele está cumprindo pena, né, desde os 21 que ele está preso. E assim, ele está numa tranquilidade tão grande que ele tem todo esse tempo para cumprir. Então, assim, veja, fisicamente ele está preso, mas mentalmente ele trabalhou a cabeça dele ali para cumprir o que ele tem que cumprir. E aquela pessoa que é inocente, que está respondendo ali no processo, sabe nem o que está respondendo, né? Que só quis, no caso desse nosso constituinte, só quis proteger a vida dele, quis proteger o patrimônio e se viu 6 anos presos, acorrentado num processo penal. E aí, a segunda função da pena, se ele viesse a ser condenado, e a gente trabalhou isso muito bem no plenário, eu me lembro muito bem, é que se ele fosse condenado, ele teria como função da pena a ressocialização. Mas que ressocialização? Se a gente estava tratando ali de uma pessoa que era primário, que tinha bons antecedentes, que era um empresário, com trabalho lícito, com residência fixa. Inclusive, o fato aconteceu de frente à casa dele, de frente à residência dele, ele continuou morando nessa residência durante todo esse tempo, mora a vida toda lá, né? Não iria se furtar ali de responder ao processo, de pagar a pena, mas veja só, qual é a função, o que seria ressocializar essa pessoa? Né? Quer falar, Sara? Esse caso, ele me lembra muito. No processo de hoje, a gente estava lidando com uma testemunha que não estava falando a verdade, por um motivo ou por outro. No caso que a doutora Jéssica estava citando aqui, eu acho até que no meu perfil, no Instagram, tem um destaque que é desistência voluntária, que é exatamente isso que a gente fala, que mesmo que fosse um caso em que ele tivesse mesmo realizado esse disparo, o fato dele ter
após um eventual primeiro disparo, ter baixado a sua arma e ter voltado, isso daí já anularia a situação e já levaria a desclassificação para disparo de qualquer maneira. Mas o que a gente estava sustentando ali é que, de fato, o disparo teria sido efetuado não contra a vítima, mas de dentro da residência dele. Ele tem uma áreazinha da garagem que é aberta, o telhado. Então, ele disparou de cima, por quê? Porque a vítima estava rondando a casa dele, ele ficou com medo. Então, ele atirou para cima para assustar, para o cara ir embora. Então, a vítima, nesse caso, muitas aspas, disse que sofreu disparos contra o próprio carro, que foi por Deus que não foi atingido, depois era um disparo, depois eram dois, depois era, é porque foi o disparo, mas não pegou, porque o carro não foi periciado. Até que ele dizendo, não, doutora, mas eu realmente puxei a arma, mas eu só atirei quando eu estava dentro de casa. E a gente conseguiu o áudio do CIOPS, da solicitação da vítima. Disse, olha, tem um cara aqui na rua, só para vocês entenderem. Ele estava colocando o carro na garagem e ele estava sob efeito de álcool, certo? Então, ele estava fazendo isso devagar. E era um dia tranquilo, não tinha movimentação na rua. E essa pessoa estava... a vítima, né? Ela estava tentando passar. E ele, com um carro grande, tentando colocar na garagem, estava bloqueando a passagem. Então, ele, assim, nessa lentidão, a vítima tentou subir a calçada, não sei para quê, não sei se ele queria dar a volta por cima da calçada, mas na hora que você está chegando em casa, vem uma pessoa, você está com o carro assim, ela bota o carro na transversal, quase trancando seu carro, você pensa o quê? É um assalto. Então, nesse momento, ele puxou uma arma que ele tinha no porta-luvas, uma arma de fogo, acho que era um revólver mesmo. Ele pegou essa arma de fogo do porta-luvas e puxou. Mas ele não atirou, ele foi muito cauteloso. Por muito menos, várias outras pessoas teriam atirado naquele momento. Ele foi muito cauteloso. Ele puxou, aí o cara saiu e foi embora. E aí ele saiu do carro com a arma em punho, dá para ver isso nas câmeras de segurança, e ficou olhando, e olhando. Não vem ninguém, não. Aí ele entrou em casa e ele tem um sistema das câmeras da casa dele, ele tem um sistema que dá para ver pela TV, na garagem. Então ele viu que aquele mesmo carro estava rondando. E ele pensou, esse assaltante não conseguiu, mas ele está voltando aqui. Então, para assustar, ele deu um disparo de dentro da própria casa, daquela área aberta. E aí foi que o cara foi embora. Posteriormente, a vítima disse o quê? Ele atirou contra o meu carro. Gente, essa vítima tão mentirosa, eu fiquei com tanta raiva desse júri. Eu também. Foi daí que saiu o bordão. Que conversa é essa, excelências? Que conversa é essa, excelências? Esse bordão é famoso, viu? Esse bordão é muito famoso. Que conversa é essa, excelência? Mas, pessoal, essa vítima, que não era uma vítima, por isso que a gente tem que observar, a gente tem que estudar o perfil da vítima para saber quem são as vítimas. Ele segurou a mentira o processo inteiro no júri. Ele se prestou ao papel de ir para um júri para olhar na cara do juiz, na cara do promotor, para os jurados e continuar mentindo e seguir mentindo o processo inteiro. E ele tentou conversar com outro advogado, né, que é o advogado que fez a primeira fase, para pedir dinheiro. Ele queria dinheiro, que ele disse que o carro dele ficou avariado. Então, assim, tudo que ele fez, vejam só, o quanto essa vítima mentirosa, essa suposta vítima, ela foi capaz de ir até o tribunal do júri 6 anos por dinheiro. Ele queria dinheiro. Era isso que ele queria. A gente até assim, conjecturou também nos bastidores que em um determinado momento ele só não queria dar para trás. Isso. A mentira dele já tinha chegado tão longe e o cara já estava indo a júri, que era o suposto autor do fato, é o autor do disparo. O autor do disparo já estava indo a júri e eu falei, eu disse, tu sabe o que é isso? Isso é a natureza do ser humano. Que falou uma vez, falou duas, disse, pronto, agora eu não posso mais voltar atrás, vamos aumentar essa mentira. E veja só, no júri, ele aumentou mais um tiro também. E aí, nesse júri, eu também fiz o que eu falei para vocês. Eu fui conversar com uma testemunha-chave nesse processo. Gente, para vocês terem uma ideia, eu fui na casa, o Lucas foi lá com a Débora, pegar este abençoado, essa testemunha. Mas eu fui na casa dele, buscar ele, para conversar com ele, que era o vigia da rua na época. O vigia que trabalhava nessa rua há muitos anos, e ele era a única testemunha ocular, ele era a única pessoa que tinha visto tudo. E ele era uma pessoa
muito honesta, sabe, assim, um trabalhador, que ele estava ali no júri morrendo de medo. Gente, ele estava com tanto medo de estar ali, mas o depoimento dele foi muito importante, porque corroborou com os outros elementos de prova, né? Corroborou com a nossa defesa, corroborou com o interrogatório do réu, corroborou com tudo que foi trazido pela defesa e também pelo que foi trazido pela acusação, né? Porque a gente conseguiu ali montar o quebra-cabeça para mostrar que a vítima mentirosa, na verdade, ela estava mentindo o tempo inteiro, né? Ela não era nenhuma vítima, na verdade, ela foi uma pessoa que mexeu todo o aparato estatal, juiz, promotor, os desembargadores, né, que tiveram recursos, defesa na vida de uma pessoa por pura mentira, né? Então, assim, a gente, nesse júri, a gente sustentou duas teses. O disparo em via pública, né, desclassificação de tentativa de homicídio para disparo em via pública, e no final a gente arrematou com a clemência. E aí o promotor de justiça, ele não foi a réplica, né? Ele acreditou que os jurados não iriam absolver, os jurados absolveram. Ele ainda disse para a gente, ele nos interrompeu, ele disse assim, doutora, não me faça a réplica. Eu disse, não, doutor, já vou encerrar. Parei por aqui. Parei por aqui, já vou encerrar. E aí, até o pessoal lá da vara até brinca dizendo que a gente traumatizou ele, que agora toda vida ele vai para a réplica. Ele não perde mais uma réplica. Não perde mais uma réplica, né? O pessoal lá da vara brinca dizendo que a gente que virou a chave lá dele, que ele não perde mais réplica de jeito nenhum, né? Mas, assim, veja, foi realmente uma defesa da qual eu me orgulho muito, né? A gente conseguiu trabalhar as teses muito bem no júri, tanto é que a gente conseguiu a absolvição de tudo, né? Inclusive até da questão do porte, porque ele também estava sendo julgado pelo crime conexo de porte ilegal de arma de fogo. E no tribunal, e aí os jurados absolveram ele de tudo, tanto do disparo em via pública quanto do porte ilegal de arma de fogo. E no Tribunal de Justiça, mais uma vez, a absolvição ela foi mantida pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça respeitou a soberania dos vereditos. E aí, gente, eu sempre digo isso e eu quero reforçar que se um dia eu tiver alguma influência no legislativo desse país, eu vou mudar o Código de Processo Penal para que a instrução em plenário seja obrigatória. Por quê? Porque quando a gente pega casos de júri que já não tem mais nada, não tem prazo para juntar um papel, né? Que às vezes a gente é contratado 2 dias depois, né? Aliás, 2 dias antes, e não tem mais prazo para juntar um papel, não tem mais prazo para nada. Se um dia eu tiver alguma relevância nesse país, eu vou pedir para que seja alterado o Código de Processo Penal, para que seja obrigatório a instrução em plenário. Gente, porque a gente tem que produzir prova. Com a relatora. A gente tem que produzir prova para os jurados. Os jurados é que precisam produzir, os jurados, eles são os destinatários finais da prova, não é o juiz e o promotor, não. Então, assim, quando a gente chega, infelizmente, quando a gente chega no júri, a gente já não chega mais com nada, não tem 422, não tem mais nada. Só tem ali a vontade de fazer um bom trabalho. Né? Então, nesse caso, a gente conseguiu assumir o caso em tempo hábil para juntar testemunha, né, para eu ir lá conversar com o abençoadinho, para eu levar ele para o plenário, para que ele fosse a testemunha-chave, que viu tudo. Né? Perfeito. Doutora Tati, quer fazer a pergunta? A doutora Tati levantou a mão. Gente, boa noite, é um prazer. Eu estava ocupada, eu estava querendo entrar e não consegui. Agora eu vim pegar uma pizza, que eu estou na praia, e estava escutando vocês, né? E eu digo que, quando eu falei ali que não se perde, não se ganha, porque às vezes a gente sai tão frustrado quando a gente sai de um júri e não tem o resultado da absolvição, que a gente diz, eu perdi o júri. Não, tu não perdeu, tu fizeste o teu melhor trabalho. E é isso que é importante, é tu sair de lá sabendo que fez o melhor trabalho. E uma coisa que eu tenho batido bastante é o seguinte: nós temos que conhecer os jurados, nós temos que fazer curso de oratória, nós temos que fazer um curso de PNL, porque às vezes o jurado, ele não quer saber do direito. Para ele, quando aquele advogado que vai e fala palavras difíceis, ele não quer saber disso.
Ele não quer, ele quer saber, tá, me conta a historinha que eu vou ver se tu me convence ou não. É exatamente isso. Então, uma das coisas, e às vezes as pessoas assim, eu tenho que falar todo o tempo. Gente, uma vez eu falei num júri, 15 minutos. 15 minutos. O promotor disse assim, deu, doutor? Eu digo, deu. E ele disse assim, só não vai falar mais? Eu digo, não. E ele, tá, então eu não vou para réplica. Como o senhor quiser, doutor. E ele, 15 minutos, doutor? Eu digo, sim, doutor, 15 minutos. E os jurados começaram a rir. O meu cliente foi absolvido. E isso é uma coisa importante, agora que se tem discutido muito e hoje, não sei se vocês viram, teve até uma decisão agora do STF, que dizendo que pode usar os antecedentes criminais, tá? Que pode usar os antecedentes criminais no júri, então a gente tem que estar preparado para tudo. E às vezes o bom advogado, não é aquele advogado que sabe de lei, mas é aquele advogado que sabe convencer. E é isso que é importante, é saber convencer. Às vezes, lá no júri da Kiss, quando disseram vocês vão ter 20, 37 minutos para falar, todo mundo, não, mas é muito pouco. Não, não é pouco. Gente, é o tempo suficiente para o advogado não falar bobagem. Porque o advogado é o bicho mais chato que tem. A gente é chato, gente, a gente é muito chato, tá? E a gente vai lá e quer fazer um monte de cirurgia. Não, vai lá e fala o objetivo e deu, pronto, deu. Advogado muito chato dá sono no jurado. Tá? Então, comecem a ler. Pode ir. Opa, eu falando isso? Leandro, seu áudio está ligado. É o microfone, então, assim, Leandro, por gentileza, desliga o microfone. Então, assim, bem resumido, assim, se preocupe mais saber como convencer o jurado, estudar o jurado e falar bem e pouco. Não ocupem todo o tempo. Às vezes, ocupar todo o tempo é necessário, claro que é. Mas, às vezes, ocupar o mínimo de tempo também o jurado, a gente torna-se mais agradável no jurado. Muito mais agradável, né? E o mais tranquilo, tu tem que a empatia, que eu digo. Ser advogado do júri, hoje em dia, a gente tem que ser artista, tá? Porque para convencer hoje aquelas 7 pessoas que querem condenar, cadeia é isso que eles querem. Então, assim, eu estou muito feliz em poder participar aqui, não precisava toda essa deferência aqui, porque a gente está sempre aprendendo, e dizer agora que vai ter vários cursos aí, vários seminários que todo mundo tem que ir, vocês tiveram um agora maravilhoso, então, assim, vamos falar, vamos trocar ideia e vamos aprender um com os outros, que isso é a melhor coisa. Adorei ouvir vocês e vou continuar ouvindo até o final. Beijo. Obrigada, doutora Tati. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Só para lhe falar aqui que a gente precisa sim, você precisa sim toda essa deferência, porque você é uma advogada que inspira principalmente nós mulheres. A gente sabe da dificuldade que é quando nós mulheres entramos na arena das palavras, né? Nós sabemos que a nossa atuação, ela é uma atuação diferenciada. Nós mulheres precisamos provar ainda mais diariamente. A gente precisa dar mortal no plenário, né? Jéssica, a gente não precisa provar nada, porque a gente é bem melhor que eles. Então, assim, a gente tem que entrar no tribunal sabendo que, assim, que nós somos melhores que todos eles que estão ali, melhor que promotor, melhor... Então, esse negócio de dizer assim, porque a gente é mulher, não esqueçam isso. Se empoderem, sabem quem são vocês, com a força, vocês estudaram o processo, olha aqui, vai, e se alguém falar, deixa falar. Eu lembrei agora de uma história do último júri do ano passado, que eu fiz lá em Amontada. Quando eu cheguei lá, eu fui conversar com outro advogado que tinha feito a instrução do processo, né? O Lucas estava comigo. E aí o Lucas e o Wilker. E aí, no final da conversa, o advogado falou assim, doutora, eu vou começar, porque a doutora caiu de paraquedas aqui nesse processo, né? Eu olhei assim para o Lucas e para o outro rapaz que estava comigo. Eu pensei, deixa comigo que eu vou mostrar para ele quem é que caiu de paraquedas nesse júri. Doutora, o cliente dele, no final do júri, veio me agradecer. Doutora, a senhora foi um anjo. Consegui a absolvição, conseguimos, né? Que eu não faço nada sozinha. Conseguimos a absolvição do nosso constituinte e ainda arrastamos a absolvição do dele.
Então, assim, é isso mesmo. A gente chega para mostrar quem somos. Agora, deu 203 anos do júri lá em Curitiba, não sei se vocês vão, mas esse é um evento imperdível para quem não se inscreveu ainda e tiver a oportunidade. Alexandre Moraes, não o ministro, tá? Porque isso aí vocês não me paguem para ir ver. Mas o Alexandre, o Auri, só assim, ó, pessoas, quem não for, assim, ó, quem não se inscreveu ainda tem que se inscrever, porque, meu Deus do céu. E tem outra, quando os homens vêm falar isso, eu só deixo falar, de deu? Então, acabou, tá, vamos embora, deixa eu falar, deixa que não me incomoda. Tem um promotor aqui que ele começa a falar, tá, doutor, de novo, doutor, tá, fala, doutor, o que o senhor quer falar? E ele fica, eu digo, tá, doutor, fala, doutor. Tá, Teve daí um dia que a doutora Jéssica fez a mesma coisa. Ela, doutor, eu tô só trabalhando, deixa eu trabalhar. deixa, doutor, deixa eu falar. Tá, então tá. Lucas, quer falar? Exatamente isso. Mas eu vou ouvir vocês aqui. Lucas, pode falar, meu querido amigo. E é interessante, nesse júri que a doutora Jéssica citou, que o promotor de justiça fez exatamente o que a doutora Tatiane recomendou não fazer. Ele falou 1h30, mas ele não tinha o que falar. Então, qual foi o argumento do Ministério Público? Verossimilhança. Ele botou um quadro para os jurados, escreveu a palavra verossimilhança e pediu a condenação dos réus com base na verossimilhança. Ou seja, o que é que ele queria trazer ali? Que, na realidade, num modo bonito, ele queria dizer, vocês vão confiar, a gente não tem prova para condenar, né? Não temos prova nesse processo, a prova não foi produzida, eu fui incompetente, eu não pedi diligências, eu não consegui produzir prova, eu não consegui fazer nada. Mas vocês irão confiar na palavra dos policiais ou vocês vão confiar na palavra de 2 bandidos? Basicamente, ele quis dizer isso. No final, né, na oportunidade que a gente suscitar, eu até falei, olha, a gente está o dia todo aqui no processo que ele deveria ter sido resolvido em 15 minutos. O Ministério Público, se quisesse acusar por disparo em via pública, não poderia, porque não tinha materialidade. A tese era ausência de materialidade. Se ele quisesse crime de dano, não tinha. Porque não tinha bala, não tinha nada. E a gente passou das 9 da manhã, que a gente chegou, até as 8 da noite, com o promotor falando de verossimilhança. E fazendo a parte, e brigando com a doutora Jéssica. A réplica. É complicado. Tu imagina se tem algum jurado que não sabe o que é verossimilhança? Imaginou isso? O homem falando, tinha que parar e dizer, tá, doutor, o que é isso que o senhor está falando? Daí tu vê, por isso que tu tem que saber o jurado. Quem é o jurado, gente? Exatamente, como a doutora Camila falou, que o perfilamento dos jurados, precisa saber mesmo. Doutora Camila, tá com a mão levantada, se quiser. Pode falar, doutora, tá com a palavra, doutora Camila. Não, então... Pode falar, doutora Jéssica. Pronto, Não consegui, estava com áudio. Perfeito. Só para complementar a questão do perfilamento dos jurados e trazer para vocês, porque eu tive um júri no ano passado em Várzea Grande, eu também acho muito importante fazer, querendo ou não, conhecer o promotor para qual você está indo para plenário, justamente para que a gente possa conhecer quem é o nosso adversário. Eu tive um júri em Várzea Grande no ano passado, no qual foi um júri muito marcante, porque eu recebi várias ofensas, diversos xingamentos do promotor, direcionado à advocacia, direcionado a mim, direcionado à banca de defesa. E, bom, eu saí daquele júri muito desestabilizada, porque nem sempre a gente consegue controlar o nosso emocional, quando vem uma outra parte e utiliza, em vez de utilizar de técnica, prova, ele utiliza de forma totalmente direcionada à advocacia, mas ele estava fazendo aquilo porque a banca tinha homem e tinha mulher, então ele estava direcionando somente para as advogadas mulheres, era para mim e para minha outra colega. Então ele utilizou daquilo como um argumento para desestabilizar a defesa, para que ele pudesse ganhar o jogo. E depois eu fui conversar com outros colegas que fazem júri naquela comarca, e ele faz isso todos os júris, com todas as advogadas mulheres. Ele tem realmente esse comportamento, e infelizmente nós não conseguimos sair com o resultado do processo.
foi um júri que foi muito marcante, mas conhecer o promotor, conhecer com quem nós vamos lidar no plenário é muito importante, porque a advocacia, cada dia que passa, ela está sendo mais criminalizada, a gente tem sido alvo de muitas ofensas, e nós precisamos cessar isso. E se a gente não se unir, eu falo nós mulheres principalmente, porque eu venho trazendo essa pauta, que é uma pauta muito importante. Sabemos que um homem dificilmente vai atacar um outro homem em plenário. Dificilmente um promotor vai chegar e vai fazer assim, pode acontecer, deve ter acontecido, mas na maioria dos casos a gente vê que nós mulheres somos alvos mais fáceis por conta da nossa sensibilidade. Então, conhecer também o adversário faz com que a gente já vá para o júri preparado emocionalmente sobre essas questões. É verdade, doutora. Aqui em Fortaleza, eu tenho um promotor de justiça que, assim, nós já tivemos muitos embates, muitos mesmo, né? E aí, no último júri que eu fiz, né, esse ano, no segundo júri que eu fiz esse ano, foi com esse promotor. E aí, assim, nós mulheres, né, e aí eu só posso falar na qualidade de mulher, nós temos dias e dias, né, enfim, por questões hormonais. E aí tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais espoletada. E aí, nesse último júri que eu fiz, né, de agora, eu estava num dia um pouco mais zen, né, a depender aí do meu estado de espírito. E aí o promotor de justiça já começou, quando eu vi, eu já pensei, eita, aqui vai ter confusão hoje, né? Mas mantive ali minha linha. E aí, quando o promotor de justiça começou a falar, e, gente, nós tivemos embates muito, é porque eu não levei para frente, mas nós tivemos embates muito sérios, sim. Ele me atacou pessoalmente mesmo. E aí, quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele falou porque a doutora Jéssica, isso no começo do ano judiciário, né? Segunda vez que eu estava fazendo júri aqui naquela vara esse ano. Já para dar o tom para o jurado para o resto do ano. Exatamente. Já para ele dizer, olha, essa advogada aí não gosta de mim. E ele disse exatamente isso, porque a doutora Jéssica não gosta de mim, não sei o quê. Eu falo de antecedentes criminais no júri. De antecedentes criminais do júri, eu disse, aí eu né, quebrei ali a formalidade, eu disse assim, doutor, pois vamos fazer o seguinte, vamos selar a paz aqui nós dois hoje, né? E aí eu desmanchei, assim, eu quebrei ele, porque ele queria passar para os jurados que eu era uma megera, que eu detestava, briga, né? Odiava ele, mas que eu era uma megera horrível, que eu não gostava dele, não gostava do promotor bonzinho. E aí eu quebrei ele. Eu disse, doutor, pois vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes aqui hoje, nós dois, né? Eu fui lá, levantei a bandeirinha branca da paz, e justamente porque eu já conhecia o promotor, né? Então, assim, realmente é muito importante você conhecer com quem você vai debater ali, né? E aí, pelo menos nesse júri, eu consegui a absolvição, né? Os jurados entenderam lá que eu estava pedindo perdão ao promotor. E consegui a absolvição, ele recorreu, né? Não sei o que o Tribunal de Justiça vai decidir ainda sobre isso, mas assim, ali eu já quebrei um clima com ele e com os jurados, né? Porque o que mais importa para mim, efetivamente, são os jurados. Porque eu vou voltar lá para fazer júri. E ele está lá todo dia. Imagina o promotor de justiça chegar e dizer logo no primeiro júri do ano que a advogada não gosta dele. O promotor que vai passar ali o ano todo com aqueles jurados. Né? Eu precisava fazer alguma coisa. Amiga, você foi muito viva, você teve uma inteligência emocional que às vezes me falta. A doutora Jéssica perorando ele. Mas, doutora, eu já falei sobre isso. Não, a doutora Jéssica estava em oração nesse dia, ela estava em ligação direta, assim, não era nem Wi-Fi, era ligação cabeada com Deus. Tava. Porque assim, gente, eu vou só explicar para contextualizar. Este dito promotor de justiça, ele tem uma questão, tinha agora, graças a Deus, ele tinha uma questão comigo, com a doutora Jéssica, e a gente não estava compreendendo por que era, porque em momento nenhum ele foi atacado. Mas assim, enfim, são questões que podem até para ele ser questões inconscientes, ele nem sabe por que está atacando a gente. Só que, na hora dessas, o caminho é o negócio da estratégia. O caminho mais interessante é o caminho de não confronto pessoal. Você vai confrontar a prova dos autos. Você vai dizer que, assim, eu não tô lhe chamando de nada.
Eu só estou dizendo que esse processo, ele está deficitário por isso, por isso, por isso. Eu não estou nem xingando a instituição, o Ministério Público. Eu estou dizendo que esse trabalho ficou a desejar. E esse trabalho que foi feito aqui, ele não pode gerar uma condenação. Então, assim, é mais ou menos por aí que a gente tem que ir. A gente já teve, assim... Gente, olha, sério, teve um júri que a gente foi no plenário, que eu não lembro nem qual era a vara, mas tinham muitos advogados, assim, e ainda vieram... Era 4, 5 réus, cada um tinha o seu advogado e outros ainda levaram a sua dupla, como foi o caso da Jéssica que me levou. Então, assim, vocês sabem o que é. Só a nível de análise, e assim, a gente não vai fazer nada a esse respeito, mas assim, só a nível de análise, vocês sabem o que é? Todos os advogados homens conseguirem expor o seu pensamento, sua linha de raciocínio, por mais absurda ou não que fosse, isso não importava, e a gente ser interrompida a cada 3 frases completas. Então, assim, é mais uma questão que a gente tem que lidar. Eu botei isso até no meu Instagram esses dias, um vídeo. Eu disse, minha amiga, né, que eu falo com as meninas, minha amiga, pelo menos a gente não é companheira da Mirtes, né, que foi a primeira mulher a fazer o júri. A gente tá em 2025, a gente vai superar, a gente é forte, entendeu? Mas não se engane, você será vilipendiada, você será... as suas prerrogativas serão violadas e você vai ter que continuar mesmo assim. Porque você não vai dar gosto ao cão de se dobrar. Eu estou buscando aqui um site, porque tem um site que eu utilizei uma vez, ele é pago, quando o cliente tem condição, chama Intelec Brasil. Eu estou tentando lembrar aonde que ele está, esse site. Ele é ótimo, ele é pago, ele é muito bom para perfilamento de jurado. Ele traz, se o cliente tiver condição de pagar, enfim, ele traz o perfilamento da lista de jurados, e é muito importante, porque eu faço manual, mas quando a gente consegue ter um recurso a mais, facilita um pouco o trabalho. Então, assim, o perfilamento, eu posso compartilhar no grupo depois como que eu faço, mas eu entro no Facebook, nas redes sociais, mas eu coloco nome, idade, profissão, religião, porque tudo isso, opinião política, tudo isso importa na hora de poder estar fazendo ali a escolha depois do pregão. Doutora, que aplicativo é esse, doutora Camila? Eu quero saber também qual é esse aplicativo. Mas, assim, aqui, né? Ele chama Intelec Brasil. Porque eu usei já tem muito tempo. Eu vou buscar aqui e vou achar e mando para vocês. Agora que eu vi a doutora Rebeca, eu vou só fazer um parêntese, porque ela fez uma pergunta no chat e eu não respondi. Esse áudio, ele foi pedido na fase do 422, viu? Foi um pedido de diligências no 422, aí a VAR enviou o ofício ao CIOPS, que é o nosso sistema, né, que coleta essas chamadas de emergência, e aí o CIOPS enviou o áudio. Desculpa, gente, eu tô tão doida já. Mas ele enviou o áudio, eu tô meio perdida aqui da minha cabeça. É isso. Esse ano eu fui para a abertura do ano judiciário lá da segunda vara do júri, né? E aí a gente tem alguns casos lá, casos midiáticos, né? Como a maioria das pessoas que estão aqui. E aí foi um momento muito, muito importante, porque eu já fui naquela predisposição de conhecer os jurados, né? E assim, gente, veja, os jurados, eles são pessoas, é redundante, mas eu vou falar, são pessoas como nós. E aí, a gente pode estreitar esses laços, né? Um dia eu estava no júri, aí tinha um promotor de justiça, né? Muito, muito bonito, por sinal, que ele estava numa conversa tão gostosa com os jurados sobre vinho. Sara vai lembrar. Rapaz, mas ele estava conversando sobre vinho, sobre Argentina, sobre, meu Deus do céu, Mendonça. Um negócio assim, conversando umas amenidades maravilhosas. Sim, umas amenidades maravilhosas. E eu acho que é saudável a gente também ter
essa aproximação com os jurados, né? Tanto é que agora, no dia 7 de março, eu conheci os jurados lá no dia 7 de março, a gente vai, eu vou ministrar uma palestra lá no colégio que esse jurado é professor. E assim, se o promotor de justiça pode ficar conversando com as juradas sobre vinhos de Mendonça, por que eu não posso ir na escola que o jurado é professor fazer uma palestra, né? Claro, então assim, eu acho que é dessa forma que a gente vai estreitando. Inclusive, meninos, eu tenho até uma indicação aqui para vocês. Tem uma jurada que eu conheci lá, eu esqueci o nome dela, mas eu só vi o contato. Que ela escreveu a monografia dela sobre alguma coisa de júri relacionada a jurados, e ela não é mais jurada, né? Ela se formou em Direito, ela é professora, e eu tô com o contato dela guardado para eu levar ela lá para a comissão do Tribunal do Júri para ela falar para a gente, para fazer uma palestra sobre os jurados e sobre os advogados. Qual é a visão dos jurados sobre os advogados? Porque os jurados, eles ficam ali muito tempo, né? Eles conversam, eles acabam estreitando os laços de amizade, e eu acho que é muito importante a gente ouvir um jurado, principalmente um jurado como ela, que é uma jurada como ela, que é uma jurada qualificada, né? E o nosso perfil de jurados são jurados qualificados. Os jurados aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, os jurados aqui de Fortaleza são jurados qualificados, são professores, são funcionários públicos, são estudantes de direito, são pessoas que são formadas em direito, né? Tem uma amiga que ela é acho que é da segunda vara também. Não, da segunda não. Acho que é da terceira do júri. Que ela é formada em letras, ela tem mestrado em letras e é formada em direito também, ela é jurada. Então, assim, a gente está lidando com o perfil de jurado, o perfil do jurado aqui, pelo menos o perfil do jurado daqui de Fortaleza, são jurados qualificados, né? Por isso que é importante a gente não ir para júri com tese mirabolante, com tese que vai querer subestimar a inteligência dos jurados. Então, eu acho que já fica aí a dica para vocês, né? Se vocês tiverem interesse, eu posso até eles percebem e eles se irritam com isso. Exatamente, eu posso até passar o contato dela para vocês convidarem elas para ela falar na condição dela, na experiência de jurado. Eu acho que é importante, é relevante a gente ouvi-la. Com certeza. Por favor, ajudaria muito e No com último certeza seria ótimo. no último júri que fizemos, os jurados, doutora Jéssica e eu, nesse último júri que o promotor se irritou, os jurados pedindo para ler documentos, pedindo para acessar suas dúvidas, fazendo perguntas. Isso. Então, o jurado aqui de Fortaleza é um jurado extremamente qualificado. Exatamente, isso mesmo. Extremamente qualificado. Tá muda, doutora Sara. Tem uma das varas aqui do júri que eu tô com medo só de identificar a jurada, tá? Por isso que eu vou falar tão abstratamente. Mas tem uma que eu fiquei sabendo que o Ministério Público, com atribuição para atuar nessa determinada vara, eles não gostam dela porque ela é uma jurada que absolve. Por que ela tem esse perfil de jurada que absolve? Porque ela pergunta. Ela pede para ver as coisas, porque eu quero ver isso e tal. Ela faz perguntas para o acusado no momento do interrogatório por intermédio do juiz. Então, assim, eu achei interessante que esse tipo de pessoa parece que incomoda, né? A pessoa que é inteligente, a pessoa que quer saber, a pessoa que quer tomar uma decisão fundamentada, basicamente. Ela quer entender por que ela vai votar sim ou não. Que é uma coisa muito básica, né? Mas aí inclusive, nesse dia, eu estava de assistente de acusação, faz tempo já, mas eu estava de assistente de acusação, aí eu escutei assim, cuidado com essa daí. A gente já tinha gastado as recusas. Cuidado com essa daí, porque ela é daquelas que absolve. Eu fiz, ixi, como é que o povo sabe? Sabe? Enfim, conjecturas. Vale, meu povo. Informação não pode perguntar, não, é? Informação maravilhosa. Informação ótima. Pode falar, Lucas. Em contrapartida, né? Acho que a vara do Renato ali, a terceira, né?
do júri. Rapaz, a terceira do júri ali é complicado, viu? Nem o promotor pedindo absolvição é um negócio meio estranho, viu? O júri do pai do Levi, né? Do tio do Levi também, os familiares do Levi. Foi aquela estranheza, 4-3, com o promotor pedindo absolvição, a gente sustentando. Aí no júri anterior, que eu fiz com o professor, o mestre Armando, também, promotor X também pediu absolvição. A gente também sustentou 4-2, o jurado olha assim, sai, estranho, um clima muito estranho ali, hostil, viu, pra defender. O negócio ali é hostil. Negócio esquisito, né? Dito. Gente, eu vou. Esse júri do pai do Levi, eu assim fiquei realmente impressionada. Como é que o promotor de justiça, que é o dono, o titular da ação penal, pede absolvição e ainda assim tem gente para querer condenar a gente? Eu achei assim de uma loucura. Exatamente, um processo pífio, sem nenhum elemento probatório, o promotor pedindo absolvição, teve, no caso do meu tio, 4-3, foi agoniante, viu? A Jéssica pegou assim na minha mão, a gente fez aquela rezadeira, viu? Mas no final deu tudo certo. Gente, mas rapaz, foi um dos maiores momentos de tensão da minha vida, viu aquilo ali? Teste para cardíaco, né? Foi ali, foi demais. Ave Maria, nunca mais. O teste da esteira, não, o teste do júri. Teste do júri. Alguém quer fazer mais alguma intervenção, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Gente, eu vou precisar, com a dor no coração, me ausentar, porque eu tenho aula amanhã de manhã. E aí eu tenho ainda que dar um jeito na minha casa antes disso, a pessoa que tem jornada dupla ou tripla. Mas eu amei estar aqui com vocês, foi maravilhoso. Todos os debates foram tops. Assim, gente, sem palavras, assim, o fato da gente poder discutir isso aqui e poder falar, né? Poder discutir, poder colocar para fora certas insatisfações que o direito nos proporciona, mas também conseguir falar um pouquinho sobre as alegrias que a gente tem. Eu acho que eu falo isso em todas as ocasiões, porque eu acho que isso tem que ser ouvido em todas as ocasiões possíveis. Mas, assim, gente, a quem interessa a advocacia que não se une? Interessa às pessoas que sabem que a advocacia unida faz um trabalho melhor. Então, as pessoas que querem que a gente não faça um trabalho tão bom, elas estão super interessadas na gente estar cada um para um canto, desconfiado um dos outros. Tem que ir de bando, gente. De bando é top. É o que eu sempre digo, que esses dias aparecem umas perguntas lá nas caixinhas que eu coloco, parece que eu não tenho o que fazer, mas eu tenho. eu gosto de interagir. É que a competição, ela está lá embaixo, no topo, nós estamos aqui. 10 horas da noite de uma quarta-feira, discutindo, conversando, compartilhando, aprendendo. Gente, toda hora que eu tenho a oportunidade de aprender, eu estou aprendendo. Estou aprendendo. E eu sempre digo, eu sempre gosto de andar com gente que é melhor do que eu, que sabe mais, porque aí é bom que eu vou pagando a sabedoria do povo também. E é isso, e a gente não pode ter medo de compartilhar conhecimento, de receber conhecimento. Isso é gente que tem necessidade, coisa de gente medíocre. Aqui não tem ninguém medíocre, não, aqui é a parte. Isso é verdade, doutora Jéssica. Eu falo por experiência própria, que a doutora Jéssica é uma pessoa exatamente isso, não tem problema de aprender. Se tiver errada, fala, tem a humildade de reconhecer propriamente dito. Então, eu acho que isso é uma das qualidades maiores dela. Eu tô falando isso porque... Eu vou até interromper aqui só para dizer um negócio. Nas raras vezes em que a Jéssica está errada... Pronto, ela tem uma situação... Não, assim, ela tem uma reação que é tão... Tipo assim, ela só fala... Aí né? Zero crise, zero problema. Nas raras vezes em que ela está errada... Gostei da correção. Eu falo isso porque a gente... tem uma convivência diária na advocacia criminal, então eu falo isso com propriedade. Sim. Vou interromper também, mas só porque antes da doutora Sara sair, eu queria fazer um agradecimento, tanto a doutora Sara quanto a doutora Jéssica, são pessoas queridíssimas,
Inclusive, minhas primeiras oportunidades no Tribunal do Júri foram graças a essa dupla maravilhosa, então sou muito grato. Doutora Jéssica também, as duas, na verdade, que desde o início sempre apoiaram a parte, divulgaram ali. Depois de muito tempo, graças a Deus, consegui trazer as duas, e é com muita honra, muita felicidade que não só eu, como também o Levi, os outros administradores que não são daqui do Ceará, as recebem nesse dia de hoje. Eu queria muito fazer esse agradecimento aqui, deixar registrado. Obrigada eu, amigo. É muito top poder estar aqui. Obrigada. Vocês são incríveis, vocês estão fazendo um movimento que engrandece não só a vocês, mas engrandece todo o estado do Ceará e que, com certeza, reverbera em todo o território nacional. Então, saiba que vocês já têm um diferencial e que... E o Brasil vai ficar pequeno para a gente. Vai. A gente Gostei. nós cearenses, nós, né? A gente, eu sempre falo, assim, sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Tem um filme brasileiro que se chama O Concurso. E ele é, obviamente, sobre uma jornada para fazer uma prova oral de concurso público. E, assim, tem um cearense que ele se chama Aldo Romualdo de Jesus, mas o apelido dele é Freitas, porque o cearense é assim, as coisas não precisam fazer sentido, elas só precisam existir, e a gente está lá. Aí, todo mundo tem as suas questões, inclusive ele também, mas quem passa no concurso é o cearense, porque a gente é assim, a gente ocupa os espaços, a gente entra, vocês me perdoem, vocês que são dos outros estados. Não estou falando mal de vocês, eu estou falando bem da gente, tá? Eu só estou sendo bairrista. Não estou sendo xenofóbica, eu estou sendo bairrista. Meu Deus, eu sou muito bairrista. Assim, para mim, o Ceará é o melhor lugar do mundo. Para mim, isso aqui assim, é o meu lugar. E eu não trocaria o Ceará por estado algum do mundo, mas eu vou visitar onde me chamarem, viu? É só me chamar. Nem eu, como eu sempre costumo dizer, eu amo minha terra, principalmente meu país, Fortaleza. Meu país, o Ceará. Eu também vou para onde me chamarem, tá? Ei, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Principalmente se for para a Júlia. Ai, Camila, tô doido para ir mesmo, viu? Inclusive, gente, é isso. Vou terminar minhas notas de aula. Não terminar, graças a Deus. Só agradecer, muito obrigado a presença de todo mundo aqui. Com certeza foi uma noite, uma aula extremamente diferencial para todos nós. Amém. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de fala. Sempre maravilhoso estar com vocês. E até a próxima. E até a próxima, pessoal. E amanhã também, lá com os outros meninos da Unifor. E um cheiro. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.